3 dias, não, 3 dias, e aí férias. Isso aí. Galera, uma mini férias, tá? O negócio é o seguinte, termologia até agora, nós vimos primeiro os conceitos básicos, calor, temperatura, equilíbrio térmico, lei zero, vimos Celsius, Kelvin, Fahrenheit, vimos os 4 tipos clássicos de problema, transformar a temperatura, fórmula, transformar a variação, regra de 3, probleminha com escala de temperatura. Faz um sistema de equação, né? Faz sistema de equação. E quando tem o gráfico, transforma numa tabela, joelho, pé, cabeça, pé. É isso aí. Depois nós vimos que calor é energia térmica em movimento, fluindo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E o calor pode ocorrer na forma de condução, principalmente nos sólidos. Ou o calor é transmitido átomo a átomo. Convecção, somente nos fluidos. E o calor é transmitido devido à movimentação da massa. Irradiação ou radiação, o calor ocorre inclusive no vácuo. E o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Um detalhe faltou no volume 1. Um detalhe, eu folheando hoje de manhã, né? E, isso aqui eu não posso deixar de passar de hoje, para poder ir para o volume 2 com tranquilidade. Isso aqui, ó. Intensidade, ou seja, quanta radiação o corpo emite. F, a frequência. Quer dizer que um corpo que está aquecido a 1000 Kelvin, ele emite luz, né? Bem abaixo da... Ele emite radiação, perdão, que é um tipo de luz invisível, né? Certo? Só um pedacinho que a gente vê que é a luz, né? Ele emite um tipo de radiação que tem a frequência bem abaixo da luz. E abaixo da luz tem 2 tipos só. O infra... 3 tipos, né? O infra, micro e ondas de rádio. Então tu vê, ó. Se tu pegar um corpo bem frio, dele sai um pouquinho de ondas de rádio, um pouquinho de micro-ondas, bastante infravermelho, e aí na parte da luz, ó, aqui nem tem, ó, nem sai luz do cara, né, quando ele está com pouca temperatura, certo? Bom, observe que quando eu aqueço mais, a frequência onde ocorre a máxima intensidade, tá vendo? Ela muda, ela vai para a direita, tá vendo? Se eu aquecer o corpo a 2000 Kelvin, então a frequência de pico, nome justo, né? Frequência de pico é a frequência onde ocorre a maior intensidade. Ela aumenta também, tá vendo? Mas mesmo que eu aqueça o corpo a 3000 Kelvin, a frequência de pico, ela ainda não chega na frequência da... Ela sempre continua abaixo da frequência da luz, ou seja, no infra. Por isso que eu te disse, quando a gente fala em calor sendo transmitido por irradiação, a grande imensa maioria do calor vai na faixa do infravermelho. Por isso que eu te disse que infravermelho ganha o apelido de ondas de calor. Tá beleza? Exemplo, Sol. 70% da energia que o Sol emite vem na faixa do infravermelho. 10% ultravioleta. E os outros 20% nas outras radiações, espalhados. Tá beleza? Então era um detalhezinho só que é bom comentar por uma eventual questão. Certo? O que tem que saber depois dessa aulinha? Que a frequência de pico, ou seja, aquele momento onde emite mais energia, ela nunca chega na frequência da... Sempre ocorre na faixa do infra. Era isso. De certa forma eu tinha falado isso, eu falei do infravermelho. Só que eu queria mostrar o gráfico para na apostila tu poder interpretar isso depois. Alguém fazer um comentário? Aquelas câmeras de calor. Parabéns, garoto. Aquela câmera de calor, ela não capta só os fótons da frequência da luz, ela capta fótons que nossa retina não capta. E depois, no processo computacional, transforma numa imagem visível. Mas tu vê que a tonalidade não é igual, né? Quando o cara lá no BBB, o cara desliga a luz, o olho das pessoas fica esquisito, né? Por que o olho da pessoa fica esquisito? Porque o olho é escurinho, aquele pretinho significa que dali não vem luz. E nem infravermelho vem direito dali. Por isso que quando o cara filma o olho de uma pessoa com câmera noturna, parece que ela está com o olho furado, que o olho está esquisito, que está sem o olho. É esquisito em função disso, porque não está captando a luz visível. Está captando o infra e através de métodos computacionais está transformando numa imagem visível. Mas é aquelas imagens que... coloridas? Parece o cara tudo vermelhão. Isso, olha só, aquilo ali... Quando as câmeras ainda não eram tão modernas, os caras não conseguiam botar uma cor falsa para ficar bonita a imagem. Aí eles queriam uma cor que deixasse clara qual era a temperatura. Então no software do computador da câmera, o cara coloca lá, quanto mais quente, mais próximo do vermelho, quanto mais frio, mais próximo do azul. E faz degradê.
Então onde está vermelhão é que tem mais infravermelho saindo. Onde está azulzinho tem pouco infravermelho Aí o saindo. computador simula que cor que ele está passando e diz que temperatura que está. Exatamente, exatamente. Mas se o objetivo é visualizar o que de fato está acontecendo sem medir a temperatura, eu posso tirar aquelas cores e botar cores naturais. Mas não é tão natural ainda, né? Essa tecnologia ainda não está ultra desenvolvida. Galerinha, olha só. Termologia foi para termometria, os termômetros. Depois começamos calorimetria, ao falar de calor e transferência de calor, condução, convecção, radiação. Dei a última dica de radiação, lembrar que a frequência de pico nunca chega na frequência, é sempre na faixa do... É isso. Agora sim, eu vou para o volume 2 com toda tranquilidade. E sinceramente eu acho mais gostoso. É bem legal essa parte. Então vamos lá. Olha que estranho, eu começo te avisando aqui no volume 2 o que é uma caloria. Pô, professor, mas tu já estava falando na outra aula em 2 milhões de calorias que a gente come, a gente usa todo dia essa palavra. Pois é, mas na física é importante saber o significado de uma caloria. E é um significado esquisito. Olha que estranho, olha que estranho. Uma caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água, pegar essa 1 grama de água e transformar a temperatura dela de 14,5 graus para 15,5 graus Celsius. Pode perguntar. Ó, é isso aí, é quase isso que eu disse. O amigo raciocinou, é para aumentar 1 grau, 1 grama de água. É energia gasta para aumentar. Tudo bem, a energia, tudo bem, não é gasta, né, por alguma coisa que fez ou recebida pela água, né? Você está olhando do ponto de vista da água, né? É a recebida, né? Se tu é água, e se tu é um aparelho, é acendida, tudo bem, é verdade. Mas não era isso, eu queria uma pergunta, vai, pergunta. Isso, era essa a pergunta óbvia. A pergunta óbvia quando um cara faz uma colocação dessa, primeira pergunta que tem que se fazer, peraí, por que é de 14,5 para 15,5? Por que tu não falou que era de 90 para 91? Por que tu não falou que era de 1 para 2? Esse é o raciocínio mais bonito. Aí é que vem agora. Relaxa, tá? Não fica magoado. A verdade é dura. Quando lá no ensino médio, lá no ano passado, a gente te falava que o calor específico da água, o Czinho, era 1 caloria por grama, significava o que o amigo disse, que se tu pegar 1 grama de água e aumentar 1 grau, tu gastou 1 caloria. Mas quando eu te revelo que a definição de caloria alega que é de 14,5 para 15,5, deve significar que esquentar água de 16 para 17 graus deve ser levemente diferente. Concorda comigo? Senão por que o babaca ia falar de 14,5 para 15,5? Essa é a questão. Será que esquentar 1 grama de água de 2 para 3 graus é igual a esquentar 1 grama de água de 93 para 94? Não! Porém, aqui no ensino médio, que a gente quer ensinar as coisas com mais facilidade, a gente vai ignorar que é de 14,5 para 15,5, vamos deixar isso para a faculdade, e aqui na nossa cabeça, no ensino, só no médio, na realidade não é assim, só no ensino médio nós vamos fingir que esquentar 1 grama de água, seja de 1 para 2, de 10 para 11, de 99 para 100, vai gastar sempre 1 caloria. Isso é a verdade absoluta? Não. É uma aproximação da realidade. É uma aproximação bem-vinda, tá? Não vai ter erro enorme. Ah, meu Deus, eu vou errar em 50%. Não. Tu vai errar em 5, 10%. Na faculdade, tu vai usar a função composta. Substitui uma dentro da outra, lembra? Fogg, Goff, e aí tu vai usar a função composta na física. Como a gente não quer avacalhar com ninguém, nós vamos fingir então que basta variar 1 grau, 1 grama de água, e isso significa ter gasto 1 caloria. Fechou. Fala, querido, você não é. Faculdade é diferente. Como? Por quê, né? Justamente porque os caras perceberam, no início eles se iludiram, os equipamentos não eram tão precisos. Eles acharam que 1 caloria era para esquentar 1 grama de água em qualquer variação de temperatura de 1 grau. Com o aprimorar dos equipamentos, eles viram que estavam errados e precisaram de uma referência. E aquela caloria que eles estavam usando, eles perceberam que era quando aquecia de 14,5 para 15,5. Ou seja, foi de certa forma uma coincidência. Certo? Aliás, tu que é filósofo, gosta de viajar um pouco, quando tu vem me perguntar, não, é um elogio na verdade, né? E é uma coisa que poucos se permitem. A verdade das pessoas, não ficar viajando, na verdade, esse cara é um louco. Só os loucos realmente que vão entender o mundo. Os normaizinhos nunca vão entender o mundo. Esquece se tu é normalzinho ou eu sou normalzinho. Não vai entender o mundo. Só a galera que viaja que pode entender o mundo. Só os criativos. Então olha só,
Quando o amigo vem fazer uma pergunta filosófica, né? Pô, professor, por que a carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb? O que é carga elétrica? Eu tento mostrar para ele, ao responder, que, poxa, que isso veio baseado em pesquisa, em medição, em instrumentos tecnológicos. Mas chega o meu professor da faculdade, de Física 3, né? Eu sou o cocôzinho do cavalo do bandido, sabe? E o cara é manja de física, meu professor. Aquele cara, quando ele chega na sala de aula falando, ó, é importante a gente saber que carga elétrica a gente não sabe o que é. Tá vendo? O cara é um ninja na física, ele faz questão na aula, fala, olha, carga elétrica, e não desvendou ainda o que é. Massa. Massa a gente não sabe exatamente o que é. Mas ele está falando da partícula que gera massa. Entendeu? Ele está falando de uma coisa muito além do que a gente conversa aqui. Por isso que às vezes no ensino médio a gente tem que ter calma. Tem coisa que não dá para sair sabendo, a gente tem que comer pelas beiradas, tá beleza? Então, ó, vamos com calma. Deu para entender mais ou menos o que é uma caloria? Uma caloria é quando a gente pega uma graminha de água e quer aquecer ela, e se eu quiser resfriar ela 1 grau, aí eu tiro uma caloria. Se eu quiser resfriar esta grama de água 2 graus, tira 2. Agora olha só que legal, eu quero esquentar 2 gramas de água 1 grau. 2 gramas de água eu quero esquentar 1 grau. 2 calorias, né, gente? Se 1 grama de água é 1 caloria, 2 gramas de água é 2 calorias. Tudo bem para vocês ou peguei pesado? Vamos de novo. Acabamos de definir que uma caloria é pegar 1 grama de água e esquentar 1 grau. Se eu quiser esquentar 2 gramas de água, 2 calorias, é o dobro de energia. Tudo bem para vocês? Tu viu que eu posso mexer tanto na temperatura quanto na massa? E se forem 5 gramas, 28,3 graus Celsius? Opa, de cabeça já não vai. Por isso que nós vamos precisar fazer experiências e criar conceitos físicos para poder matar as questões que envolvem calor e variação de temperatura, certo? Então vamos lá. Agora que a gente já tem uma noção do que é caloria, vamos ao laboratório. Ah, adoro ir para o laboratório. Principalmente quando é um laboratório virtual, onde os equipamentos não falham, não quebram e não dão casas após a vírgula. Muito mais gostoso. Bom, olha só. Não mexam em nada, por favor. Eu quero estudar este corpo aqui, ó. Este cubinho é um material alienígena, nós não sabemos como ele se comporta, certo? É um material alienígena X. Este corpo tem uma massa de 10 gramas e eu vou para o laboratório. Nesse laboratório eu vou ter uma máquina de medir calor, o calorímetro, né? Nome justo, calorímetro. E também tem a máquina de medir temperatura, o termômetro, lógico, nosso famoso conhecido. Eu peguei o calorímetro e medi quanto calor eu joguei pro objeto. Eu medi lá 100 calorias. E vi quanto era a temperatura antes e depois. E pude fazer final. E percebi que ele variou 20 graus a temperatura. Tranquilo para vocês? Peguei o calorímetro e joguei 200 calorias para o corpo. Ao medir a variação de temperatura. Como é que sabe? Pois é, né, cara? É intuitivo, né? Deus é matemático. O Criador do universo fez o universo matematicamente engendrado. Portanto, se dobra o calor, é natural o teu coração responder, dobra a variação de temperatura. Para o leigo parece, que idiota, professor, mas para o gênio, saquei. Vou inventar uma nova grandeza. Já viu isso em algum lugar? Vou inventar uma nova grandeza. Yes! Vou dominar o mundo. Vou inventar a ideia de capacidade térmica. A ideia de capacidade térmica surgiu da análise da natureza, de experiências como essa. Cesão, para representar a capacidade térmica. Basta pegar a quantidade e dividir pela variação. Vamos calcular juntos a capacidade térmica desse corpo hipotético? Pode ser 100 calorias, 20 graus Celsius. 10 dividido por 2, 5 calorias por grau Celsius. Interpretação física. Cada 5 calorias, se eu jogar 10, aumenta 2. Se eu retirar 15, diminui 3. Mas tu concorda que capacidade térmica é uma ideia simples, só diz quanta energia para variar? Cara, não é parecido com o campo elétrico, quanta força para 1 coulomb? Só que essa para ti é mais palpável, primeiro que é o segundo ano que tu vê. E segundo que calor, temperatura, calorias são coisas do teu dia a dia. Agora campo elétrico é etéreo, por isso que tu sente mais dificuldade em entender a física C do que a física E. Mas matematicamente elas são idênticas. Até porque o Deus é o mesmo, o Criador é o mesmo, né? Tem que ser a mesma matemática, né? Claro, claro. Olha que legal. Pessoal, só tem um problema.
essa ideia aí, ela é muito útil, essa ideia de capacidade térmica. Aliás, olhando para a fórmula de capacidade térmica, quais perguntas eu poderia te fazer? Isso! Qual é a variação de temperatura sabendo que a quantidade de calor é tal e o corpo tem tal capacidade térmica? Qual é a quantidade de calor sabendo a capacidade térmica e tal variação de temperatura? E o próprio capacidade térmica, que era esse exemplo que nós acabamos de fazer. É assim que se prepara para a questão. Tu olha a fórmula e já vai preparando o que esse cara vai querer me incomodar. Fala bem. Pode dar duas coisas, mas ele pode dar metade de uma e fechar a outra e fechar a outra no final. Sim, assim, ó, se tu for parar para pensar nisso, ele pode simplesmente fazer uma questão impossível. Você pode ver? Dá para fazer impossível, não dá? Beleza, beleza. Ó, é que dá para complicar. Não é que se a gente for parar, absurdo, mas dá para fazer uma, né? A gente nunca vai avançar na matéria. Outra, tem uma que fica bem mais difícil, que já tira um monte da jogada, sem ir além, sem partir o corpo ao meio, fazer duas partes. Simples assim, ó. Eu te dou a temperatura inicial, te dou a capacidade térmica e o calor, e te peço a temperatura, né? Só isso já pode criar uma galera da jogada. Mas eu concordo contigo, dá pra fazer muito pior. Mas vamos ver pelas beiradas. Como é que é? Estamos chegando lá, garota, parabéns. Poxa, o senhor colocou a massa ali, ele ainda não falou em massa, né? É agora que eu vou falar, parabéns, tá ligada, garota? Ó, isso, pra gente poder chegar lá, né? Então assim, ó, qual foi o problema dos cientistas quando eles aprenderam a ideia de capacidade térmica? Eles perceberam que essa ideia tinha uma limitação terrível. Ao trabalhar com corpos de massas gigantescas, essa fórmula vai para o lixo. Como é que eu vou pegar, por exemplo, para poder medir quanto esse prédio consome de ar-condicionado, uma das informações importantes é saber a capacidade térmica do prédio. Concorda comigo? O prédio também resfria e aquece com as pessoas que estão dentro dele, não é isso? Então eu tenho que saber a capacidade térmica do prédio para poder medir o consumo de condicionador de ar do prédio, certo? Só que aí, cara, como é que tu mede a capacidade térmica de um prédio? Um cara esquenta o último andar, o outro esquenta o térreo, e aí mede a temperatura? Não faz sentido, né? Não dá para levar um prédio para o laboratório e medir a capacidade térmica. Ou seja, os cientistas se depararam com um problema. Se eu for medir capacidade térmica de corpos gigantescos ou de corpos minúsculos, a fórmula vira lixo. Eu não consigo pegar uma bactéria e esquentar a bactéria e medir a temperatura, né, a variação de temperatura da bactéria, de uma bactéria. Só que aí os cientistas aprimoraram a ideia. E aí vem aquilo que tu colocou. Quer ver? Eu vou pegar aquele corpo feito de material X, material desconhecido X. Só que eu vou pegar um cara de 50 gramas. Eu vou pegar um cara de 50 gramas. Se ele tem 50 gramas, ou melhor, para ficar mais fácil de pensar, de vocês pensarem, 100 gramas. Pode ser? Se eu jogar para esse corpo feito do mesmo material, se eu jogar para ele 100 calorias, a temperatura dele vai aumentar mais ou menos? Menos. Todo mundo sabe que se encher a panela de água para ferver demora. Você vai fazer um miojinho, bota só o fundinho de água na panela e esquenta na hora. Todos sabemos que quanto maior a massa, mais difícil é esquentar, menos a temperatura muda. Concorda comigo? O do miojo é um clássico, cara. O cara que já fez miojo, já fez macarrão, sabe. Miojo para um fundinho de água, 1 minuto tá fervendo. Macarronada para família, panelão de água. Ih, pode ir lá ver o teu filme, até ferver aquilo vai demorar. É ou não é? Quer dizer que se o cara tem 10 vezes mais massa, é porque a temperatura vai aumentar 10 vezes menos. Deus é matemático. Então vai dar quanto? 10 menos. Tu viu? É que é uma coisa boba, só que se o cara dá uma relaxadinha, rolou um stand-by ali, o cérebro já não pega a coisa direito. Vamos de novo. 10 vezes mais massa. A mesma energia vai aumentar mais ou menos a temperatura? 10 vezes menos. Se era 20, 2. Tudo bem? Agora foi. Segunda experiência, 200 calorias. Claro. Podemos calcular a capacidade térmica? Antes era o corpo A, deu a capacidade térmica do corpo A. Vamos para o corpo B, seção do corpo B. 100, pode ser 100 calorias. 2 graus Celsius, seção do corpo B. Quer dizer que esse cara exige 10 vezes mais energia para variar 1 grau. É dentro do esperado? Claro que é dentro do esperado, faz todo o sentido, inclusive o sentido do dia a dia, de usar o fogão com mais ou menos água. Aí o cara percebe, né? Poxa, peraí, a massa influenciou nessa história?
Influenciou. Antes o cara não estava preocupado com a massa, depois ele começou a se preocupar, mas eu quero me preocupar com a massa também. Aí olha que sacada, mais uma vez, né? O leigo olha isso e acha, meu, que óbvio, que idiota, por que ele está me explicando isso se é tão óbvio? É porque alguém genial olha para essas informações aparentemente idiotas e tem um estalo. Yes, inventei uma nova grandeza física. Inventei, foi bom, né? Inventei uma nova grandeza física chamada calor específico. O que será o calor específico de uma certa substância? É tu pegar a capacidade e dividir pela... Agora cuidado, para que a gente entenda como é que a coisa está funcionando, vamos calcular o calor específico tanto para o corpo A quanto para o corpo B. Para o corpo A, vamos ver, Czinho do corpo A, quanto é que era o Czão? 5 calorias por grau Celsius. Quanto é que é a massa? 10 gramas, que dividindo dá um Czinho do corpo A de 0,5 calorias por grama grau Celsius. Se eu for fazer um cálculo para o corpo B, me ajudem por obséquio. 100 sobre... 50, né? 50 sobre 100. O Czinho também dá. Olha que interessante. Corpos feitos do mesmo? Ah, então peraí. Então esse Czinho não é um Czinho do corpo A. Não é um Czinho do corpo B. É um Czinho do material X. Então calor específico é uma grandeza relacionada à substância, ao tipo de material, tipo de matéria, tipo de material envolvido. Já calor, capacidade térmica, é uma grandeza que depende de cada corpo. Não interessa o tipo de material do qual ele é feito, interessa o corpo que ele é. Calor específico, capacidade térmica, depende do corpo. Calor específico depende da... E aí, ó, só pelo fato de as substâncias serem as mesmas é que deu o mesmo valor. Isso que é importante, fica claro. Agora deixa eu te confessar. É muito raro no vestibular o cara te cobrar a ideia de capacidade térmica pura e simples. É muito raro. É muito raro o cara te cobrar a ideia de calor específica pura e simples do vestibular. Na grande imensa maioria dos problemas de vestibular, o cara junta as duas ideias numa única fórmula, o famoso quimacete. Parabéns, alguém lembrou. O famoso quimacete. Vamos ver como é que nasce o quimacete, então? Porque assim, se tu quiser entender de física de verdade, é bacana ter uma noção histórica, né, de como é que a coisa está acontecendo, como é que as ideias foram surgindo. Mas na hora do vamos ver, meu querido, eu vou pegar a ideia de capacidade térmica, vou pegar a ideia de calor específico e delas juntas vou criar uma fórmula poderosa para a gente detonar nos exercícios de calorimetria. Isola numa? Outra coisa, Czão é a palavra grande, ó, capacidade. Czinho é a palavra pequena, calor, para tu não confundir o Czão com o Czinho, tá bom? Então deixa eu ver, eu vou isolar primeiro o Q aqui, ó. Tá dividindo, passa? Q é igual a Czão vezes ΔT. E vou isolar o Czão, o M está dividindo, passa? Czão é igual a M vezes Czinho. Isolou numa, substitui na outra, Q é igual. Quem é o Czão? M vezes Czinho vezes ΔT. A famosa fórmula que teus pais, se bobear, aprenderam ela chamando de quimacete. É no Brasil todo que a galera usa essa técnicazinha, né? Por motivos óbvios. Quimacete. Beleza? Cuidado! Esta fórmula, a gente diz que ela trabalha com um tipo de calor chamado calor sensível. Por que ele é chamado de calor sensível? Porque está relacionado à variação de temperatura. Parabéns, garoto. Se fosse calor latente, estaria relacionado com mudança de estado? Yes, temperatura. Calor sensível relacionado à temperatura. Calor latente relacionado à mudança de estado físico, que nós só veremos a partir da próxima aula, mudança de estado físico. Galerinha, por que eu te contei a história toda e já não cheguei a galera? Que macete, vamos fazer exercício. Porque às vezes na questão, o cara fornece o que macete, tudo bonitinho, só que em vez de ele fornecer a massa do Czinho, ele fornece a capacidade térmica para o cara. E aí o aluno tem que perceber que M vezes Czinho é a própria... Aí se ele estudou da maneira completa, ele tira o M do Czinho e coloca ali a capacidade térmica, que toca o problema para frente. Se ele não aprendeu que tem a capacidade térmica, que tem calor específico, ele fica achando que o problema está errado. Não dá para resolver, o cara não falou tudo. Né? Então é por isso que eu te contei a história toda. Claro que eu poderia até fazer um exercício bem bobo aqui com vocês.
Tem uma dieta, não sei se você conhece, a dieta da água. Não. A dieta da água é incrível. A dieta da água, o cara toma um monte de água gelada. Porque o teu corpo está a que temperatura? 36,5, 37, né? 36, pode ser 36, tá bom. E aí tu pega a água a 20 graus e bebe. Essa água vai para onde? Pro estômago primeiro, não é? E vai ser absorvida vagarosamente, né? Pro intestino e estômago, tudo bonitinho. E vai para que temperatura essa água? Temperatura corporal? Então, para temperatura corporal, né? Tu não pode esfriar o teu corpo, tu é homotérmico, né? Tu não é pessilotérmico. Então, quando tu toma algo gelado, é porque este algo vai entrar em equilíbrio térmico com o teu, entrando na temperatura na faixa dos 36 graus, tudo bem? Quer dizer que teu corpo gastou energia? O teu corpo gastou energia para esquentar essa água, é ou não é? Vamos calcular então quanto é que emagrece tomar água gelada? Estou empolgado já, né? Vou emagrecer tomando água gelada, vamos ver então. Eu quero emagrecer, vamos tomar 1 litro d'água já de uma vez, né? E vamos tomar água bem geladinha. Sério, vai doer 10 graus, bem fresca a água. 1 litro tem quantas gramas? 1000. É, né? Se é água, né? Lembra, né? Isso é porque é água, né, gente? 1 litro é 1 quilo e 1 quilo tem 1000 gramas. Qual é o Czinho da água? Pela definição de caloria, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, o famoso Czinho. 1. A tua temperatura corporal é quanto? E tomasse água a? 10. Caramba, nós vamos perder muitas calorias, amigo. 36 menos 10, 26. Uou! 26.000 calorias! Mas quantas mil calorias? Ah, é, cara, não é. Ah, cara, que pena. Eu achava que eu ia emagrecer equivalente a 13 dias. Mas não, né? Quando a gente come caloria, não é 1000 calorias, são milhões, não é isso? Então vamos passar para quilocaloria? Não dá para comer um bombom. Não dá para comer um sonho de valsa, não compensa. Sonho de valsa tem umas 50 calorias. Então, ao tomar 1 litro de água gelada, não é confortável, né? 1 litro, tu pode comer meio bombom. A energia química daquele meio bombom vai servir para aquecer aquela água. Ou seja, a dieta da água é uma balela, é uma merda para quem não entende nada de física. E tu viu? Tu pega a revista e fica feliz. Uau, uau, água gelada. E tu tá sendo enganado. Tá sendo enganado, não existe, tá? Então, ó, muito melhor tu fazer as atividades. Sabe quem é que mais consome oxigênio no corpo humano? O cérebro. Estudar, meu querido, estudar não humilha. Isso aqui, ó. Qualquer meia hora de estudo, tu gasta milhares de calorias. Milhares dessa aqui, né? Certo? Algumas centenas de quilocalorias. Estudar gasta energia, pra caramba. Certo? Claro que não é que nem malhar, né? Mas gasta bastante energia. Pode fazer um pouco dos dois, não tem problema. É isso aí. Malha um pouquinho e estuda um pouquinho. Só que o filé agora, hein? O filé agora. Lembra que o filé é sempre final, né? Certo? Filézinho. Vamos pro filézinho, então.